Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 17 de abril de 2023, uma segunda-feira, 9º dia após a Páscoa. Está vindo um feriado aí, dia 21 de abril, Tiradentes, e eu estou louco para que chegue o feriado. Sabe por quê? Para ter menos circulação de carros, ônibus. Porque é uma barulheira, né? Bom, mas vamos lá. Dia 17, 9º dia após a Páscoa, segunda-feira. O título para hoje, as senhas diárias e textos, e para a reflexão que suscitam, é: a partir do amor de Cristo, somos todos e todas irmãos e irmãs, concidadãos e concidadãs, não importa em que país esteja, de todas as nações, iguais em valor. Iguais em valor. Não tem mais esse negócio de uns se acharem melhores que os outros, que as outras. A partir do amor de Cristo, somos todos e todas irmãos e irmãs, concidadãos, concidadãs, isso quer dizer com os mesmos direitos, os mesmos deveres, iguais em valor. Iguais. Homens, mulheres, do jeito que forem, gordos e magros, carecas cabeludos, iguais em valor. E o primeiro versículo para esse dia de hoje vem de Jeremias, capítulo 51, versículo 50. Ele está falando para o povo de Israel que de Jerusalém, que em 597 e 587 foram duas deportações, foram levados para a Babilônia para serem escravos, tá? Ele diz para esse pessoal: de longe, lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Não interessa, vocês estão longe, mas vocês continuam com o amor ao lugar de origem, e continuam principalmente filhos do Senhor Javé, do Deus Javé. Nele vocês estão unidos. E o segundo versículo vem de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. E o Paulo já diz isso para os gentios, para os não-judeus que se tornaram cristãos, estão unidos agora, junto com toda essa história, e povo de Javé. Mas concidadãos dos santos e membros da família do Deus Javé. Não interessa de que origem vocês são e em que país vocês estão. A oração é escrita por Eugen Eckhart. Trago a minha profunda saudade de aconchego de ti. Transforma em querência. Senhor, tem piedade. Querência é uma palavra
um termo muito usado aqui no Rio Grande do Sul. Querência é aquela cidade que a gente se sente bem. E que essa saudade do aconchego seja isso nosso lugar de afeto. Tem piedade de mim quando me sinto sozinho. O primeiro texto para o dia de hoje vem da primeira carta de João. As cartas de João, as três, carta 1, carta 2, carta 3, são muito interessantes. Elas têm ali uns conceitos assim maravilhosamente claros. Mas claro, tudo tem que ser interpretado. Mas o João tem umas coisas interessantes de se ler. As epístolas de João, que estão um pouquinho antes do Apocalipse, quase final do Novo Testamento, da Bíblia. E esse final da Bíblia ali tem muita gente que tem temor de ler, assim, mas é porque não está acostumado. 1 João 5, 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado, Jesus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Mandamentos talvez melhor chamar de preceito, e obedecendo aos seus preceitos, tá? Porque não são bem as leis, os 10 mandamentos, também, mas preceitos, tá? Os conceitos fundamentais. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus preceitos, e os seus preceitos não são pesados. Não são aquelas leis que os fariseus impunham, né? Jesus disse: vocês impõem fardos pesados para as pessoas, venham a mim. Eu não imponho isso aí, não. O que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vence as dificuldades, não fica fazendo mágica, mas vence as dificuldades, as tribulações, os desafios, os problemas. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse vence o poder da morte, do medo, do preconceito, do egoísmo. E o segundo texto para hoje vem da carta de Paulo aos romanos, aos cristãos que viviam em Roma, capítulo 14, versículos 1 a 12. Isso já se refere ao contato entre cristãos de origem judaica e cristãos de não origem judaica, romana, digamos, porque são os cristãos que estão em Roma. E quando ele fala aqui em comer carne e não comer carne, ele não está falando de veganismo ou carnívoro, digamos assim. Ele está falando sobre as leis de alimentação. Os judeus tinham. E a carne muitas vezes era sacrificada antigamente a deuses, digamos assim, deuses e deusas. Então os judeus tinham muito preconceito que seria impuro. Tá? É nisso que ele vai falar. Aceitem o que é fraco na fé. E ele vai dizer que quem é fraco na fé é exatamente aqueles que são tudo cheio de leizinha e proibição. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos, ficar discutindo coisa que não é importante, assuntos
superficiais. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. O judeu tão puro, não pode comer uma coisa que de repente foi preparada oferecida a um Deus. Ele diz, pode comer qualquer coisa, agradeça a Deus por aquela comida. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Fica julgando o outro por causa de besteiras. Não é isso que é. Exatamente por isso eu fiz diferença entre mandamento e preceito. Mandamentos são as leizinhas. É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Um dia é santo, outro não é. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém de comer, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos dois. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão, sua irmã? Pois todos e todas compareceremos diante de Deus, diante do tribunal de Deus, que olha para realmente o que é importante. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará. Vai ter que aparecer tudo aparece diante de mim, e toda a língua confessará quem eu sou. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. De si mesmo. Ficam olhando besteirinha nos outros. Olha, ninguém é melhor que ninguém. A partir do amor de Cristo, somos todos e todas irmãos e irmãs, concidadãos, concidadãs, iguais em valor. Um bom dia, um abração a vocês, irmãos e irmãs, iguais em valor, a mim e a todos e todas.